Olá, jovens! Hoje é o Dia Internacional, Dia Mundial do Jovem Adventista. E eu quero prestar a minha homenagem a vocês, porque vocês são muito importantes para a igreja. Aliás, a juventude é a maquinária ativa da igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu com um grupo de jovens. E certamente ela deve terminar também a obra com um grupo de jovens. Porque os jovens têm força, os jovens têm determinação, eles têm estamina. Nós que já estamos mais velhos, não temos a energia que a juventude tem. Temos experiência, mas não temos a força que os jovens têm. Eu queria ler um texto que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, a partir do verso 5, está escrito assim: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. E nós estamos vivendo agora num tempo de realmente grande ansiedade. Nós estamos, especialmente nós que somos mais velhos, nós estamos passando aí por uma apreensão muito grande, né? Alguns estão realmente bastante abalados, porque há uma ameaça de ceifar a nossa vida, né? Nós que já passamos dos 60 anos, e principalmente aqueles que estão gripados, né? As pessoas estão muito preocupadas com o coronavírus. Então nós estamos vivendo um tempo de apreensão, e a apreensão não é apenas dos mais velhos, dos jovens também, porque os jovens não querem perder seus pais, tios, amigos, avós, né? A gente sabe disso. Mas essas coisas todas que estão acontecendo, elas devem despertar, especialmente em você, jovem, um senso maior de missão, de cumprimento de missão. Eu me lembro que quando eu me tornei adventista do sétimo dia, eu estava com 24 anos de idade. Eu fui procurar a igreja, eu passei por uma crise muito grande na minha vida, e eu sou filho de adventista, minha mãe era adventista, o meu avô também é adventista, e eu me lembro que minha mãe levava a gente na igreja quando eu era menino. Ela nos levava à igreja, eu e os meus dois irmãos mais velhos, depois vieram os outros três também. E a minha mãe se rebatizou. Na época que a minha mãe encontrou meu pai, ela estava fora da igreja. Nós íamos na igreja lá na rua Joaquim Meyer. Eu era pequeno ainda, me lembro dos hinos, me lembro da classe de infantis. Impressionante, eu devia ter uns 4, 5 anos de idade, mas eu me lembro disso. E depois eu ainda fiz um curso bíblico lá na igreja do Meyer, aos 15 anos de idade. Eu guardei o diploma, ainda meio surrado, está comigo até hoje esse diploma. Minha mãe me deu uma coleção do livro Testemunhos Seletos, e aí eu lia algumas coisas. A minha mãe era muito inteligente, e embora ela só tivesse o primeiro ano primário, ela tinha uma sabedoria muito grande. Ela de vez em quando pedia que nós lêssemos as lições da escola sabatina, ela dizia que não estava entendendo muito bem. Aí ela dizia: olha, leia para mim, me explica que eu não estou entendendo muito bem. E com isso, nós fomos tendo algum contato, não é? Aí eu estou falando de uma época em que nós estávamos já mais velhos, já éramos rapazes, né? Já tínhamos escolhido andar pelos caminhos do mundo, porque nós não fomos propriamente criados dentro da igreja, a gente teve uma criação bem dividida. Bom, quando eu cheguei aos 24 anos de idade, eu passei por uma crise muito grande e eu precisava muito de Deus, muito. Eu precisava dar um corte naquele estilo de vida que eu estava levando. E eu me lembro que eu fui para os fundos do quintal lá da minha casa, a casa dos meus pais, e eu falei com Deus: olha, eu não sei mais como é que se ora, mas eu sei que o Senhor está me ouvindo. E eu queria muito que o Senhor mudasse o curso da minha vida. Preciso muito. E com isso eu quero me dedicar ao Senhor. Mas eu preciso me desvencilhar desses problemas todos que eu estou vivendo. E eu estava bem enrolado mesmo. E Deus me desembaraçou de tudo aquilo. E eu me lembro que isso foi em fevereiro, foi na época de carnaval. Eu tive uma grande crise na época do carnaval. E naqueles dias eu fui na igreja de Campo Grande. Na época quem era obreira lá era a irmã Mariazinha, saudosa irmã Mariazinha.
Mariazinha era uma pessoa muito firme. E quando eu cheguei no sábado de manhã, eu fui falar com a irmã Mariazinha, eu me lembro, na porta da igreja. Falei, irmã Mariazinha, eu quero me batizar. Ela olhou para mim e falou assim, você está cheirando a cigarro e está com bafo de bebida. Na realidade, literalmente, eu não estava, né? Porque eu já tinha largado isso, eu larguei isso de uma hora para outra. Mas ela falou assim, se você quiser se batizar, você vai entrar na classe bíblica e vai esperar o tempo que eu vou dizer quando é que você vai se batizar. E ela foi assim, firme. Mas aquilo foi uma bênção para mim. Eu entrei na classe bíblica e eu comecei a estudar e aprendi muita coisa que eu não sabia, porque eu era filho de adventista, achava que sabia muita coisa. Mas como eu aprendi naquela classe bíblica, aprendi muito. Finalmente, quando foi no dia 21 de junho do ano de 1981, alguns meses depois que eu cheguei na porta da igreja para pedir batismo, eu fui batizado pelo pastor Samuel Rollins, saudoso também. E era um grupo grande. E eu me lembro que o roupão azul havia acabado e eu fui batizado com o roupão rosa. Eu nunca me esqueci, eu tenho a foto disso, uma coisa muito interessante isso, né? Muito legal. Mas foi muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu ainda vivo a luz daquele batismo, de tudo aquilo que aconteceu. E ali estava minha mãe, que já se foi, o meu pai, que eu batizei 3 meses antes dele partir também. Eu nem imaginava, quando eu fui batizado, que eu me tornaria pastor. Eu não tinha ideia, eu achava que pastor era algo muito... A lembrança que eu tinha de pastores era daqueles homens muito sérios, sempre de terno, e falando sempre coisas muito sérias. Eu tinha isso da minha meninice, e eu não pensava... Eu queria ser, na verdade, eu queria ser advogado e queria fazer também um curso na área de literatura e de letras, que sempre gostei muito de escrever, participei de concurso de poesia, festival de música, então eu era voltado para isso, mas eu queria ser advogado. E eu estava na porta de uma faculdade já de direito, quando Deus me falou, não, seu rumo é outro, seu caminho é outro. E eu realmente fui chamado por Deus para ser pastor. Mas então, voltando, nas primeiras semanas, quando eu comecei a frequentar a igreja de Campo Grande, que eu fui batizado ali em Campo Grande, eu estava saindo da igreja, saindo assim, era um final de culto, e ali estavam uns jovens chamado Elias. Eu não sei se foi no mesmo dia do batismo, foi naqueles dias, eu não lembro de detalhes. Mas o Elias, ele chegou perto de mim e falou assim, olha, estou precisando de alguém para me ajudar num ponto de pregação. Você quer me ajudar? Eu falei, quero. Tá bom, então você esteja aqui. Era um dia de semana, não sei se era terça ou quinta, ou segunda, eu não lembro. Aí tá bom, aí marquei com ele, naquele horário marcado, eu fui com ele. Quando chegamos lá, ele tinha uma equipe, né? Tinha umas irmãs que cuidavam das crianças, e a princípio ficava todo mundo junto, crianças, adultos, e a gente cantava aqueles hinos e tal, né? Naquela época era muito diferente de hoje, não tinha celular, né? Essas coisas, né? Era vitrola, toca-disco, essas coisas assim. E aí nós cantamos e cantamos e cantamos, e era animação, a criançada animada, aquela coisa gostosa, aquela coisa toda. E aí depois a gente separava, as crianças ficavam com as irmãs, e depois nós ficávamos com os adultos num ambiente separado, né? Eu me lembro que era um quintal, e depois os adultos parece que ficavam na sala, as crianças iam para uma área lá atrás, era uma coisa assim. E aí nós, então, apresentávamos os estudos bíblicos para aqueles adultos ali. Era muito legal. Aí um irmão, que lá do meu bairro, do bairro onde eu morava, que costumava fazer muito trabalho missionário, ele levava um aparelhozinho de slide, um projetor de slide, ele costumava fazer trabalho na casa das pessoas, e eu mesmo tinha presenciado ele fazer alguns desses serviços. Aí ele me chamou e falou assim, vamos fundar uma igreja lá no nosso bairro. No nosso bairro não tem igreja adventista.
A gente começa com um ponto de pregação na minha casa e depois a gente funda uma igreja. Eu falei, tô dentro, vou lá, vou com você. E eu me tornei o diretor associado daquele grupo. Eu me lembro que, acho que na segunda semana que eu estava batizado, ele colocou um enlatado desse de pregação, né? Me fugiu o nome agora. Ele me deu aqui um roteirozinho para fazer uma pregação. E eu nunca me esqueci do tema. Era sobre o sacrifício expiatório de Jesus e sobre os instrumentos de morte, falando a respeito dos instrumentos horríveis, né, que foram utilizados na crucifixão de Jesus. E eu estudei bastante para poder apresentar aquela mensagem. E nunca me esqueci também disso. E quando eu fiz essa pregação, na primeira pregação que eu fiz na igreja, quase que o grupo todo, em unanimidade, falou assim, olha, você precisa ser pastor. Foi a primeira vez que eu ouvi isso. E aí, a partir daí, nós saíamos sempre para dar estudos bíblicos. Nós éramos um grupo de jovens, eu me tornei diretor de jovens. Nós saímos da casa dele e fomos para uma meia água. Da meia água, nós fundamos uma igreja. Essa igreja ficou muito grande, depois ela se tornou mãe de outras igrejas, praticamente todas as igrejas na região ali, ali Jardim Maravilha, que fica entre Pedra de Guaratiba e Campo Grande, aquelas igrejas, praticamente todas ali são filhas dessa igreja de Jardim Maravilha. Impressionante. 4 anos depois eu fui fazer teologia, mas nós saíamos todo sábado, eu e a minha namorada, e hoje a minha esposa, né? E nós saímos para dar estudos bíblicos. Não tinha essa coisa de dormir, de descansar. Outra coisa, JA não era trabalho de entretenimento, nada disso. O JA, nossa, era muito legal. Por quê? Porque nós saíamos logo depois do almoço e dávamos estudos bíblicos. Nós tínhamos várias pessoas a quem nós dávamos estudos bíblicos. E nós, então, chamávamos essas pessoas, algumas dessas nós íamos buscar em casa, e nós levávamos para o culto JA. E eu era diretor JA e a minha esposa era diretora associada. E a igreja lotava de pessoas interessadas. E nós batizamos muito. Muito batismo. E a gente quase não via pastor, porque naquela época os distritos pastorais eram muito grandes. Eram muito grandes. A gente quase não via, o pastor quase não aparecia. O pastor aparecia no dia do batismo, porque até para fazer a ficha quem fazia era a irmã Mariazinha. Era muito raro o pastor aparecer, porque tinha muito serviço para os pastores naquela época, não é? As igrejas eram muitas, os distritos eram muito grandes, e a gente tinha que se virar, e a gente fazia o trabalho muito bem, e havia um respeito muito grande, pelo trabalho do pastor, pelo trabalho dos anciãos. Era uma coisa muito legal. Quando nós voltamos nas raízes, eu estou aqui na minha frente com alguns dados interessantes. A primeira preocupação que a igreja teve em relação a preparar material para os jovens foi por Tiago White, no ano de 1852. Porém, um trabalho mais efetivo foi no ano de 1879. Aí vem a presença de 2 jovens, e eram jovens mesmo, né? Por exemplo, Harry Thaner, ele tinha 16 anos, e Luther Warren, ele tinha 14 anos. E eles gostariam que houvesse um trabalho que fosse mais voltado para a juventude. Então eles se organizaram um grupo, e isso foi em Michigan. E eles iam então para a casa de Luther, e eram só rapazes que ficavam ali, e eles então se reuniam para poder montar o trabalho, para poder orar, e para poder promover programas de temperança, programas de disseminação da mensagem adventista do 7º dia, e o negócio deu certo. Tanto deu certo que logo em seguida as moças também foram convidadas para poder participar desse trabalho. E aí então eles tiveram que ir para uma casa maior, foram para um lugar maior, e aí as moças estavam juntas também, mas iam alguns pais, né? Eles não ficavam sós, os pais iam então para poder participar.
tem muitos detalhes, vocês devem conhecer os detalhes, mas eu queria apresentar para vocês aqui na meditação. Depois eu vou apresentar para vocês aqui o objetivo. Ah, tá, achei aqui. Aqui. Então, os cultos, originalmente, eles tinham alguns objetivos. O estudo da palavra de Deus, a oração, eles faziam uma oração muito intensa. Testemunho, porque eles contavam os testemunhos do trabalho que eles faziam, dos estudos bíblicos, do trabalho missionário que era feito, e louvor. Então se cantava bastante, tinha muito louvor a Deus, muito testemunho, muita oração e muito estudo da palavra de Deus, muito estudo da Bíblia. Muito estudo da Bíblia. Então, esse é o trabalho que Deus espera que a juventude faça. Deus não quer simplesmente que os jovens se entretenham. Eu sei que entretenimento faz parte da juventude, os jovens gostam disso, até os adultos gostam de entretenimento. Mas nós precisamos gostar de fazer o trabalho de Deus. Porque, como diz um ditado chinês, quando você trabalha naquilo que você gosta, você está sempre se divertindo. Então, quando você gosta de ler a Bíblia, quando você gosta de dar estudos bíblicos, quando você gosta de falar das coisas de Deus para as pessoas, você está se divertindo. Por quê? Porque você gosta, então é uma diversão. Nós temos que pedir muito a Deus para a gente aprender a amar aquilo que é dele, gostar das coisas que são dele, que pertencem a ele. E isso é que a gente deve fazer. Ok? Bom, eu queria contar para vocês um fato recente, algo bem recente que aconteceu com uma moça canadense, e ela viajou à Alemanha, e essa moça passou por alguns maus lençóis, digamos assim. O nome dela, Larissa Medline Van Bommel. Van Bommel. E primeiro, essa moça ela se perdeu. Em primeiro lugar, ela se perdeu ali em Frankfurt, né? E ela já estava com a cabeça meio bagunçada, porque ela havia tido alguns problemas assim com Deus desde que a sua mãe havia morrido, né? Então ela decidiu, ela perdeu o trem, e ela decidiu então sentar lá no banco e fazer uma oração, né? E ela falou para Deus assim: olha, Deus, desde que a minha mãe morreu, eu não estou bem com o Senhor, e eu queria fazer o seguinte: se o Senhor realmente está aí, né? Na verdade, ela entrou numa igreja que estava aberta lá, uma igreja meio vazia. Aí ela entrou e falou que se o Senhor realmente está aí, se o Senhor está ouvindo, está vendo tudo que está acontecendo, o Senhor me dá um sinal. Foi a oração dela: o Senhor me dá um sinal, né? E aí ela fez essa oração, ela estava chorosa, né? Bom, aí ela foi na estação de trem, ela foi para a estação de trem para procurar o seu destino. Ela estava indo para uma cidade chamada Bentheim-Auspach, mas ela soltou no lugar errado, ela soltou na cidade chamada Bentheim, não em Bentheim-Auspach. Bom, aí o próximo trem iria demorar muito para chegar, e ela estava cansada, ela estava com muita sede, mas a sede estava incomodando muito, 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 né? Então ela saiu dali, algumas distâncias da estação, e ela não via nenhum lugar onde ela pudesse comprar água, porque ela estava com muita sede, não tinha lugar nenhum. Então ela viu assim, num prédio, ela viu um grupo de jovens, e havia uma mesa e havia alguns copos d'água ali do lado de fora. E ela se encaminhou para lá, e pela janela ela viu que os jovens estavam uma mesa com água, e do outro lado estavam os jovens ali conversando e tal, e eles estavam fazendo lanche. Aí ela chegou e falou assim: olha, vocês podem me vender um copo desse de água aqui? Aí o jovem falou: não, vender não, vem para cá, vem aqui, vem comer com a gente aqui, vem cá e tal, né? Era o Hope Center. A Hope Center
Centro de Esperança, né? Traduzindo aí para o português do inglês. E esse Hope Center, ele foi criado para fazer seminários tanto na parte de educação quanto na parte religiosa. Eles promovem também classes de alimentação saudável. E também eles têm um programa de simples relaxamento. A pessoa senta lá, chega, senta, né? Tem ali um sofá para poder desfrutar do Wi-Fi ali do local, né? E foi uma invenção do Stimme der Hoffnung, que é a voz da profecia em alemão. Então, foi a criação deles, que foi uma criação aí, uma elaboração do ano de 2017. Aí, resultado, ela ficou muito feliz, ela precisava de amigos naquele momento, ela estava numa crise, estava passando por uma situação difícil. E aquele acolhimento foi muito legal para ela. E ela se sentiu super bem, super bem. E aí ela observou que na janela ali havia um sinal, um símbolozinho. Ela perguntou assim, escuta, que sinal, o que é aquele sinalzinho ali, né? Ali na janela. Aí eles explicaram, olha, nós somos adventistas do sétimo dia e nós temos um canal, Hope Channel, né, um canal da esperança, que é a Novo Tempo nosso aqui, né? Tem aquele símbolozinho, aquele bonequinho, né? Vocês sabem, aquele símbolozinho da Novo Tempo. Aí veio na cabeça dela, veio na memória dela, que ela tinha pedido a Deus algumas horas antes que Deus desse um sinal para ela. E ela entendeu que aquele era o sinal e que Deus estava respondendo à oração dela. E ela começou a chorar. Você vê, uma coisa simples, né? Eu podia escolher uma história assim, fantástica, mas é uma coisa muito simples. Mas é esse simples que tem mexido com as pessoas, especialmente com os jovens, né? Aí ela sentiu que Deus tinha respondido a ela, né? Aí ela respondeu assim: You never know how much your kindness touched me. Vocês nunca saberão o quanto a bondade de vocês me tocou. Olha que coisa interessante. Atualmente ela está nos Países Baixos e ela mandou uma carta para o Hope Center através da página do Facebook e ela escreveu assim: God bless you and may many others be blessed by your kindness. Deus abençoe vocês e que muitas outras pessoas sejam abençoadas pela sua bondade. E ela adicionou o seguinte: The Hope Center is an incredibly beautiful idea and should be spread throughout Germany, as well as Canada and the rest of the world. Thanks to you, I'm crying happy tears now. Ela disse assim: o Centro de Esperança é uma ideia incrivelmente bela e deveria se espalhar pela Alemanha, bem como pelo Canadá e pelo resto do mundo. Eu agradeço a vocês. Agora eu estou derramando lágrimas de alegria. Muito legal, né? Muito legal. Olha, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de, antes ainda de me aposentar, que eu vou me aposentar no final do ano que vem, ver uma juventude muito atuante na igreja, nas nossas igrejas, uma juventude que não fique confinada aos programas jovens da igreja, uma juventude que saia, que trabalhe, uma juventude que dê o seguinte trabalho para o pastor: pastor, nós temos que fazer batismo, temos que fazer uma visita missionária, tem que levar alguém à decisão, uma pessoa mais dura, a gente precisa lá, olha, estamos com um desafio, alguém que está fazendo uma pergunta difícil, precisamos de você, pastor. Esse é o trabalho que eu gostaria de ter. Eu dei esse tipo de trabalho. Eu não estou aqui com saudosismo, não. Eu estava me lembrando aqui de algo que há alguns anos foi encontrada uma estela num sítio arqueológico. Descobriram lá uma estela com mais de 2.000 anos antes de Cristo. Uma estela egípcia, estava escrito assim, um homem falando: os dias atuais são bem diferentes dos dias em que eu fui jovem. A juventude de hoje é tão diferente. Esse tipo de coisa, isso já acontece há muito tempo. Eu não vou entrar nessa de saudosismo, né? Claro que não.
mas de fato os tempos estão muito mudados. De 40 anos para cá, as coisas mudaram muito. Mas você, jovem, você pode mudar o mundo, você pode fazer uma diferença tremenda. Você pode e deve fazer. Eu queria terminar, quero ler para vocês aqui algumas considerações de Ellen White. Isso aqui está na Meditação Matinal Maranata, o capítulo é uma meditação de março, na página 66. E o título é Uma Crise à Frente. Aí eu vou ler aqui um pedacinho, tá? Ela diz assim: ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Ela está citando aqui Joel, capítulo 1, versículo 15. Hoje, os sinais dos tempos declaram que estamos no limiar de grandes e solenes eventos. Tudo em nosso mundo está em agitação. Ante nossos olhos, cumprem-se as profecias do Salvador, de acontecimentos que precederiam sua vinda. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e epidemias, pestes, doenças e terremotos em vários lugares. Mateus 24, 6 e 7. O tempo presente é de dominante interesse para todo vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Olha, isso foi escrito no século XIX, nós estamos no século XXI. São palavras proféticas, são palavras que são dirigidas a nós agora. Como acontecia com os profetas do passado, eles escreviam com séculos de antecedência, mas quando o fato acontecia, eles reconheciam que aquelas palavras se dirigiam para eles naquele tempo presente. E nós estamos vendo exatamente isso, nós estamos no limiar do reino. E este é o momento em que nós temos que nos despertar. Então é o momento de estudar a Bíblia, de orar. Falando em oração, essa noite nós tivemos um programa de vigília seccionada. Os nossos líderes de cada igreja passaram cada um 1 hora orando, até cobrirmos a noite toda. Então, estudo da palavra, oração, testemunho, muito testemunho, e louvor, e muito louvor. Jovem adventista não deve ficar ouvindo essas músicas seculares por aí. Nós devemos ouvir louvores, louvar a nosso Deus, agradecer ao nosso Deus. Esse é um tempo de preparação. Então, eu faço aqui um apelo, né? Vamos consagrar a nossa vida. Vamos buscar ao Senhor. O mundo não será mais o mesmo depois dessa crise do coronavírus. Eu quero, logo mais à tarde, eu pensei em antecipar a minha apresentação, que eu vou fazer uma mensagem como essa, mas vou fazer pelo Facebook. E eu pensei em antecipar para 16 horas, porque 17 horas é o horário do JA, e pode ser que alguns jovens queiram transmitir o JA pelas redes sociais. Então, para não atrapalhar isso, eu decidi antecipar a minha mensagem para 16 horas. Eu vou avisar também lá no grupo dos anciãos. E vamos orar, gente. Vamos pedir muito a Deus. Eu sou pai de jovens e eu já fui jovem. O meu corpo é velho, mas eu ainda tenho cabeça de jovem, eu ainda penso como jovem, eu gosto ainda de me sentir jovem. Eu não gosto de me sentir velho, mas eu gosto de me sentir jovem. É muito legal ser jovem.
E gosto de estar junto dos jovens. É pena que nem sempre a gente consegue estar, né? Nem sempre. Mas eu peço que Deus abençoe a vocês. Que fortaleça vocês na fé. Que ajude vocês, porque eu sei que os jovens também são muito tentados e os jovens têm muitos conflitos às vezes, conflitos existenciais, mas tudo isso o Senhor Jesus pode resolver, porque eu era jovem quando Ele me apanhou em tremendos conflitos e Ele resolveu a minha situação. E eu amo o Senhor Jesus, eu amo muito. Eu sempre fiquei muito firme ao lado dele, nunca passou pela minha cabeça deixar essa igreja, deixar o convívio de Jesus, jamais. Eu já passei por muita prova, mas sempre amei o Senhor Jesus e sei que Ele me ama muito. E eu quero permanecer com Ele até que Ele venha nos buscar e nós possamos então partilhar um amor intenso no lar celestial. Vamos orar? Pai celestial, louvadíssimo seja, Senhor, o teu nome santo e poderoso. Desejo, Senhor, neste momento, colocar a tua juventude, Pai, em tuas mãos. Rapazes, moças, são extraordinários, Senhor. E eu sei que o inimigo de nossas almas está muito interessado em derrotá-los. Eles são os jovens mais tentados do mundo. Por isso, Senhor, eles são muito especiais. Toma-os, Senhor, em tuas mãos. Fortalece a nossa juventude. Dê poder à nossa juventude, Senhor. Principalmente, particularmente, nesses dias em que nós estamos vivendo, para que eles possam conduzir essa mensagem, pregar o Evangelho, pregar a mensagem do advento a todo mundo, para que tu possas vir nos buscar e nos levar para o teu reino de glória. Senhor, eu te clamo, um nome belo, maravilhoso, extraordinário, miraculoso, um nome fantástico, o maior de todos os nomes, o nome de teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.